Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Saiba que Deus é poderoso para fazer algo extraordinário na tua vida. E hoje nós vamos falar sobre a multiplicação, a segunda multiplicação de pães e peixes que se encontra registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 15 e versículo 32. Vamos ler o texto, diz assim, olha, e chamando Jesus os seus discípulos, disse-lhes, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanece conosco e não tem o que comer e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Então Jesus chama os seus discípulos e apresenta um desafio. Os coloca diante de algo desafiador. E ele continua fazendo isso conosco hoje, né? Deus, o nosso Jesus, ele não só desafiou seus discípulos da época, como hoje, nós que somos discípulos de Jesus, dia após dia, nós se encontraremos diante dos desafios da vida. Mas Jesus não traz desafio para nos derrotar, para nos envergonhar, hipótese alguma, mas para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Ele estará conosco, ele fará maravilhas através de nós. Ele, o nosso Senhor Jesus, fará maravilhas através de você. Você se encontra diante de um grande desafio? Você não precisa se desesperar, porque Deus é contigo e você verá o milagre de Deus na tua vida. Vamos analisar o versículo 33 do capítulo 15 de Mateus, que diz assim, mas os discípulos lhe disseram, onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Os discípulos agora eles estão com a visão humana da coisa e eles viram que estão diante de uma situação impossível. O versículo de número 38, ele vai relatar o número de pessoas que estavam presentes. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Só homens haviam 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós podemos entender que havia em torno, mais ou menos, de umas 7.000 pessoas. Então, aonde encontraremos pães para alimentarmos tanta gente? Veja que os discípulos eles não viram uma alternativa, eles não viram como cumprir aquilo que Jesus desejava. Mas o certo é que quando Jesus nos coloca diante de grandes desafios, é porque ele vai mostrar a sua glória para nós. Nós seremos vencedores. Você será vencedor em nome de Jesus. Você não vai ser envergonhado, você não vai ser derrotado. Jesus está contigo. Ele é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus do milagre. E agora Jesus perguntou, né? Jesus perguntou, versículo 34 diz assim, perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, 7 e alguns peixinhos. Jesus pergunta para os discípulos, quantos pães tendes? Eles dizem, nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Era alimento de 1 ou 2 pessoas, no máximo. O certo é que o nosso Jesus, ele pega o pouco que nós temos e multiplica, porque ele é Deus poderoso. O que você tem? É pouco? Apresenta a Jesus, porque ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar a alegria na tua vida, ele vai multiplicar a alegria no teu casamento, na tua família. Ele vai multiplicar na tua vida financeira. Ele vai abrir as portas, porque ele é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus da bênção, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que opera milagre ainda hoje. Eu não sei qual é o desafio que você se encontra, mas o certo é que Deus é poderoso, ele é poderoso, confia nele. Apresenta o pouco que você tem. Talvez você tenha pouca força, mas é nessa pouca força que Deus vai te usar. É nessa pouca força que Deus fará coisas grandes na tua vida, porque ele é Deus maravilhoso. Então Jesus agora ele pega aqueles pães, aqueles peixes e
pede para que o povo se organize, se assente, e ele pega e faz e dá graça. Ele apresenta a Deus o pouco que tem. E aquele pouco ele distribui para os discípulos, e os discípulos começam a servir a multidão. E o texto nos diz que todos se alimentaram. Olha que coisa interessante. Eu vou ler para você, versículo de número 37. Esse versículo me chama muita atenção. Vamos analisar cuidadosamente. Diz assim, olha, 37 do capítulo 15 de Mateus. Todos comeram e se fartaram. Do que sobejou, recolheram 7 cestos. Veja, meus queridos, quantas informações maravilhosas nós temos nesse único versículo. Primeiro, todos comeram. Dos que estavam presentes, ninguém ficou sem comer. Essa é a primeira informação interessantíssima. Segunda informação maravilhosa eles se fartaram. Não foi aquela ali só para dar uma aliviada na fome, não. Eles comeram de se fartar. Se fartar. Foi para encher a barriga, como diz, né? Encheram a barriga. E que mais? Ainda sobrou 7 cestos. Veja que poder maravilhoso, que coisa maravilhosa, que milagre maravilhoso. É só Deus que pode fazer isso. Só Deus pode multiplicar na tua vida e fazer sobrar, porque Ele é o Deus da abundância. Com o nosso Deus não tem miséria. Você está precisando que Deus entre com a multiplicação na tua vida? Ele é poderoso para multiplicar, para abençoar. Com Deus não há miséria, com Deus não há escassez, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. Ele tem bênçãos riquíssimas para a tua vida. Ele é poderoso para tirar você dessa situação e fazer de você mais do que vencedor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora, Senhor, em favor desta pessoa que nos vê. De repente ela está em uma situação difícil, mas ela crê em Ti. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus da multiplicação e é poderoso para multiplicar na vida dessa pessoa e fazer dela uma pessoa mais do que vencedora em todas as áreas da sua vida, seja na área financeira, seja na área sentimental, na área familiar. Em nome de Jesus. Amém. Não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui. Olha, eu profetizo na tua vida que Deus vai operar o milagre da multiplicação e vai sobejar. Se você crê nisso, eu quero que você deixe aqui nos comentários: eu creio em nome de Jesus. Eu creio e espero. Deus abençoe a tua vida.